quando a Ângela teve a intenção dessa viagem e me perguntou o que eu achava, confesso que, como amiga, eu pensei, não vai. É minha irmã que estava indo para um pedal. E por ser minha irmã caçula, eu estava mesmo preocupada com ela. Porque diante de uma pandemia, qual de nós não tem medo? Que eu não me sentia preparada para ir em grupo, porque sou uma pessoa PCD, sofri um acidente logo no início quando eu comecei a pedalar e graças a Deus, né, fiquei viva e estou até hoje para contar. Mas como meu marido, eu falei, você tem coragem de ir comigo? Só eu e você? Porque eu não me sentia apta a acompanhar o pelotão e também não queria estragar, porque eu sei que era uma viagem difícil, complicada. Mas eu me sentia segura se ele fosse comigo. Eu falei, você aprendeu o caminho? Ele, não, nós vamos, eu vou com você e vai dar tudo certo. E quando eu fiquei sabendo dos pedais, inclusive que tinha esse para Aparecida, eu me empolguei, porque eu poderia usar o desafio do pedal juntamente com a questão da minha fé. Tenho um filho, Diogo, que sempre foi meu sonho, ele passar numa faculdade pública. Então eu sempre fiz assim todos os estudos dele voltado para esse objetivo, dele entrar numa escola pública de qualidade e ter uma boa profissão no futuro. Quando chegou a hora que ele terminou o ensino médio, a gente começou a pesquisar faculdades, notas, foi um estudo profundo. E então ele se inscreveu, né, no vestibular para algumas instituições. E eu senti que aquele era um momento que eu, como mãe, precisava buscar a minha mãe de fé também e pedir a sua intercessão. Então eu fiz um propósito que, se meu filho passasse na faculdade, eu iria realizar esse pedal, independente se eu tivesse condição ou não, eu ia dar o meu melhor e eu ia chegar aos pés dela para agradecer. O tempo foi passando e, graças a Deus e a Nossa Senhora, meu filho foi aprovado num vestibular numa faculdade federal em Minas Gerais. E então eu falei, chegou a hora, tenho que encarar esse desafio e eu tenho só uma coisa certa, a minha fé vai me levar até lá. Como? Eu não sabia, mas eu tenho para mim uma frase, que Deus não escolhe os capacitados, mas sim Ele capacita os escolhidos. Eu entendi que ela precisava fazer aquela viagem, porque era um momento de sentir-se viva, era um momento que ela iria conseguir cumprir uma promessa que ela fez a ela mesma. Mas a gente não sabe, a gente não conhece o caminho. E ele lembrou de um grande amigo que é guia em pedais. O nome dele é Francisco e ele já tinha ido 8 vezes a Aparecida. Então buscamos orientação, se ele poderia dar dicas de como a gente seguia nesse caminho e quais seriam os momentos que a gente teria que prestar mais atenção para não perder. E para nossa surpresa, o Francisco, vulgo Chiquinho, né, como a gente chama ele carinhosamente, ele falou, eu vou com vocês, eu vou guiar esse pedal. Nossa, a gente se sentiu assim, completo já. Então, tinha o meu marido para me apoiar e tinha o guia para nos orientar. Quando a gente já estava finalmente quase chegando, um casal amigo nosso perguntou, o que vocês estão, né, aprontando, que vocês estão sempre pedalando agora mais individual? E então a gente relatou que queria fazer esse pedal. E esse casal de amigos falou, então nós vamos junto. Na verdade, foi a amizade que eu tenho pela Ângela
que eu conheço ela há mais ou menos 8 anos. E quando ela falou, acho que foi até num bate-papo, a gente conversando, e aí ela falou da intenção dela de fazer essa viagem, e aí eu falei, opa, eu quero. Porque na época eu tava pedalando muito, a gente tava pedalando. Na verdade, a gente tinha parado por conta da pandemia, mas a gente já vinha num ritmo bem frenético de pedalar, fazer cicloviagens assim curtas, né? Mas quando a Ângela falou, eu já falei, opa, tenho vontade, 200 quilômetros eu nunca tinha feito, eu vou com pessoas que eu gosto e vambora. E aí eu aceitei de cara, assim, né? Ainda falei pro meu namorado na época, e aí, vamos? Ele, opa, vamos, topou na hora, e foi assim. Foi mais pela amizade, pela vontade de pedalar e pra fazer algo pela saúde também, que eu sempre gostei. A Ângela, eu conheci a Ângela no pedal, né? Dentro do Pedal Mania já tem aproximadamente 9 anos, eu acredito. E a Ângela, ela ia no pedal e ela ficava um pouco para trás por conta da lesão dela, acho que no joelho. Eu sempre estava ali do lado dela, ajudando ela. Sempre teve uma boa amizade, um carinho grande, mas eu nunca esperei que aquilo ele fosse também me fortalecer. O Thiago, a gente costuma chamá-lo de Zóio, ele é mecânico. Então seria assim, a cereja do bolo que faltava, ter um mecânico para acompanhar, porque durante o trajeto várias coisas podem acontecer, a bicicleta pode quebrar e você não conseguir realizar o pedal. Então estávamos em 5 pessoas destinadas a seguir. E aí veio a ideia, então, vamos montar um carro de apoio, alguém para levar um carro abastecido de suprimentos, abastecido de água e roupas, e para dar o suporte para a gente durante o caminho. Agora são 4h30 da manhã, dia 28 de junho de 2025, e nós estamos aqui repetindo o trajeto que foi feito no pedal Caminho da Fé durante a pandemia. Vamos refazer para a gravação do documentário Caminho da Fé, uma jornada durante a pandemia. E estamos tensos para refazer um pedal longo de quase 200 quilômetros, mas vai dar tudo certo. Essa é a primeira de muitas no trajeto que a gente vai fazer daqui lá, que vai dar quase 200 quilômetros. A gente está repetindo hoje o que foi feito durante a pandemia. A gente nota algumas diferenças já. Na pandemia estava tudo fechado e esse restaurante aqui mesmo, que hoje é o ponto de parada principal, naquela época não tinha. Tanto é que quando a gente veio à noite, ainda escuro, a gente precisou fazer parada somente no posto. Foi onde a gente aproveitou, usou o banheiro, bebeu água, abasteceu. A gente também cuidou da alimentação. E aqui aconteceu uma coisa interessante. Já tinha passado outros grupos de ciclistas. E quando a gente foi ao banheiro, encontramos a mochila de um ciclista perdido. E aí ele não percebeu, a gente achou melhor levar então. E no nosso trajeto a gente seguiu com as nossas coisas e com a mochila dele também. Aí logo à frente nós encontramos o grupo, mas para nossa surpresa o grupo tinha desistido do pedal. E era um grupo bem mais forte do que nós, estavam num ritmo puxado
mas por circunstâncias mínimas discutiram entre eles e o pedal acabou antes mesmo de completar a metade do percurso. Entregamos a mochila e naquele momento bateu uma incerteza se deveríamos continuar ou não, ou fazer como aquele grupo, né, ter desistido, porque até então a gente já estava cansado, mas a nossa vontade foi maior. Essa aqui é a segunda parada do pedal. Eu lembro que para mim foi bem difícil, porque aqui a gente já estava alcançando quase 80 quilômetros. E para chegar aqui, ali assim, é uma subida para dar acesso aqui. E eu já estava exausta, quase já não aguentando essa subida. A gente teve um momento crítico, assim, de muito ofegante. E eu sentia muitas dores. Foi a primeira vez que eu precisei tomar um analgésico para continuar. E esse paredão com esse grafite me marcou muito, porque foi um momento que eu tive que decidir se aquela dor era mais forte do que a minha vontade de prosseguir. Mas eu tive um apoio muito forte da minha equipe, que estava junto. Eles me apoiaram, me deram liberdade para escolher. Com tanto apoio, tanto carinho, a minha decisão foi prosseguir. Gente, aqui já é um ponto mais descontraído do pedal. Passado aquele momento crítico, né, de dor, já todo mundo bem, já tinha se hidratado. Aí a gente se depara com essa placa. E a gente achava que aqui ia estar com a distância que faltava. E para nossa surpresa, ele coloca várias distâncias, New York, Chicago, e aí a gente cai na gargalhada aqui, que a gente fala assim, a Aparecida tá tão longe ainda que nem na placa consta. Mas foi um momento de descontração, onde a gente registrou, porque um ciclista adora uma placa, né? E aí daqui a gente saiu mais leve e seguiu viagem. Sentimento mais comum e que ganhou em disparado no momento de pandemia foi o medo. Pedalava e de repente você começava a sentir o cansaço, você começava a sentir o suor, ou você começava a sentir medo, porque enfrentamos rodovias, Marginal, a Dutra é uma estrada muito difícil, muito perigosa, carros, caminhões, motos passando, tudo. Então era no momento da exaustão que a fé mais aflorava. E eu lembro assim de abaixar a cabeça e eu via o terço que tinha na minha bike e aquilo era o meu norte. É como se eu sentisse que aquela era a direção, era aquilo que eu estava buscando. Então eu respirava e voltava a pedalar com toda a força, com toda a motivação que eu tinha saído lá atrás. Eu acho que quase todos os momentos foi eu não vou conseguir. Eu tinha medo do sono, eu tinha medo da noite, porque a gente não sabe na estrada o que vai acontecer. Eu tinha o medo de não conseguir, de quebrar, a gente fala quebrar, né? E subir no carro de apoio, que um dos medos do ciclista é quando ele quer muito fazer um pedal
E aí ele não consegue, ele tem que subir no carro de apoio e aquilo é muito frustrante pra gente. Quando a gente tem que subir no carro de apoio e terminar o percurso dentro do carro de apoio. Não sei se eram os pés, as costas, a lombar, as pernas, o bumbum, a virilha, tudo doía. Afinal, eu nunca tinha feito 200 quilômetros. Essa conexão de esperança, fé e a crença em algo faz a pessoa se manter viva. Os sonhos fazem a pessoa se manter viva. A pessoa precisa acreditar em algo. Acreditar muitas vezes em si mesma. Fazer o pedal até Aparecida durante a pandemia não foi apenas pagar uma promessa, mas foi também poder me sentir viva novamente fazendo algo que eu gostava. Uma vez que na pandemia a gente estava totalmente isolado, sem contato com as pessoas, a gente não podia mais pedalar em grupo, a gente não podia mais ter aquela constância de qualquer dia da semana sair pedalar. Eu prefiro o silêncio de Deus, porque às vezes Deus deixa, ele fica quieto e pra gente deixar as coisas acontecer. Foi no nascer do dia que foi um dos momentos assim mágicos. E a emoção foi tamanha, porque você não se dá conta qual é a hora, em que momento, em que local você está. Você só está pedalando. Você só está pedalando e seguindo o seu propósito. E de repente é uma escuridão tão forte que você não enxerga o que tem na frente do pedal. E aí quando você chega e vê o nascer do sol, que eu me lembro, a gente passou num túnel, tem vários túneis, né? Aí quando a gente passou acho que foi no último túnel, tava amanhecendo, né? Então assim, aquilo é maravilhoso, você sente a presença de um Deus, ou de algo maior, sabe? Porque foi muito bom sentir aquilo, sentir a presença. Eu acho que é a fé que a gente tava ali indo, a fé da Ângela e do Luiz, sabe? Guiando a gente, seguindo a gente. Eu acho que isso também fez com que a gente ficasse conectados. Essa é a palavra certa, conectados. Gente, esse é um momento crítico. Acabei de sair do túnel e novamente veio a lembrança de um dos momentos mais difíceis. Esse já é o terceiro túnel aqui, que é uma subida. E eu, como PCD, com problema no ombro e no joelho, para mim é muito sofrido. E essa hora, o sol já tinha vindo com tudo. E eu tava com uma corta-vento por conta do sereno da noite. E isso fez meu corpo superaquecer. E o túnel é muito perigoso e eu não podia parar no meio. Eu tive que seguir. E assim que saiu do túnel, eu pedi para parar. Eu já estava exausta, já estava desidratada, já estava cansada. O suor escorrendo no rosto, a ponto de eu sentir sal no olho. Mas foi um momento importante também de renovar a minha fé e a minha esperança. Porque aqui eu já tinha passado de mais da metade do caminho. E o meu coração pedia para prosseguir. Mas os meus colegas sentiram o meu cansaço, se preocuparam e insistiram muito para que eu parasse, porque era visível o meu cansaço. Mas, novamente, o apoio, a amizade, a união me deu forças e eu descansei um pouco e, graças a Deus e a Nossa Senhora, seguimos em frente. Aqui nós já estávamos na reta na rota desse pedal, então paramos para fazer um piquenique e descansar um pouco nessa sombra dessa árvore. Então aqui eu lembro que a gente estendeu uma canga, um pano, e a gente ficou
descansando, tomando sol também, se alimentando. Muito feliz, graças a Deus, mais uma vez aqui na casa da mãe. Uhul! Conseguimos chegar aqui novamente. Uma vitória para todos nós estar aqui falando do caminho que foi feito durante a pandemia e trazendo novamente com toda a força, toda a garra, toda a emoção e toda a união. Valeu! Valeu! Vitória! A gente levanta esse troféu aqui para finalizar nosso documentário